Eu estou muito feliz, sabe por quê? Após as ações no lançamento de KOF 15, o canal Segredo dos Games tem a honra de trazer para o Brasil, de forma inédita e exclusiva, tudo sobre o KOF Arena. Você vai ver em primeira mão o novo The King of Fighters, que é grátis para jogar, e já tem como você se registrar para ter acesso. O link está na descrição e no comentário fixado. Mas se quer entender melhor como é o game, eu vou te mostrar. Então, se você gosta de KOF, jogos de luta e conteúdos relacionados, não demore e se inscreva no canal para não perder as novidades que vem por aí. E se puder, marque o sino das notificações com todas, pois o canal vai ter umas novidades bem legais aí em breve. Então, por favor, se puder, se inscreva aí, beleza? E bora! Então, para manter a transparência de sempre aqui do canal, antes de tudo, tenho que avisar que The King of Fighters Arena foi produzido pela Netmarble, em parceria com a SNK, e eu recebi a versão beta dele, ainda inacabada, e testei em diversas plataformas diferentes. Logo, a qualidade apresentada pode não representar a versão final, visto que ele ainda está em desenvolvimento, e as coisas não só devem mudar, como a tendência é de melhorar também. Dito isso, vamos lá. Um novo KOF está chegando com uma pegada diferente, mas ainda assim, um dos KOFs mais marcantes que eu já vi. KOF Arena é um jogo de luta que visa tornar o game acessível tanto para quem joga no PC quanto para quem joga no celular. Mas ele é realmente acessível? Ele é realmente bom? Ele é realmente um The King of Fighters? Bom, vamos lá. Eu não sou um grande jogador de jogos de celular e PC desse estilo. Portanto, a nossa missão aqui é mais do que saber se ele é bom, é saber se ele é divertido e interessante para todo tipo de público que gosta de jogos de luta. KOF Arena está disponível para PC, Android e iPhone. Aliás, é bom comentar também que alguns boatos se espalharam por aí sobre esse jogo, dizendo que ele era NFT, dizendo que ele era beat'em up, várias coisas diferentes. Mas na verdade ele tem duas formas de jogar e de lucrar. Uma é valendo dinheiro, utilizando uma forma diferente do comum em jogos do tipo, que eu vou falar mais à frente, e outra, que é a que mais vamos focar aqui, a grátis para todo mundo. Logo de cara, eu reparei que a desenvolvedora não fez como geralmente as empresas fazem com esse tipo de jogo. É comum um game spin-off como esse ser lançado primeiro apenas para chineses, coreanos e japoneses, e só um ano ou mais depois, talvez, chegar no ocidente. Entretanto, KOF Arena já começa com um lançamento mundial, com bastante marketing investido. Isso prova que, diferente de empresas como a Netflix, com o Tekken Bloodline, a Netmarble e a SNK, confiam muito na qualidade do que estão entregando ao público. Mais do que isso, entre as poucas línguas selecionadas, o jogo vem completamente localizado para português brasileiro, mas mantendo as vozes originais dos personagens em japonês, como nos jogos clássicos, e isso é incrível. É muito legal ver o quanto essas empresas se importam e tratam bem o público brasileiro. E isso temos que destacar e parabenizar para que mais estúdios façam isso, mesmo porque, se é grátis, é para todos, tem que ser entendível por todos. E KOF Arena é. E de cara encontramos uma abertura lindíssima, que é uma clara referência à abertura de KOF 98, mostrando os lutadores e Kyo dentro de retângulos. Isso já é uma referência sensacional, que dentro do jogo se explica facilmente o motivo. Sim, tem um motivo. E dentro do game, logo de início, damos de cara com um menu extremamente simples e direto. Na verdade, como ele é da versão ainda em desenvolvimento do jogo, muito conteúdo ainda está de fora, incluindo avisos, eventos especiais e outras coisas que irão ocupar esses espaços vazios tanto na direita quanto na esquerda. Mas então, como está o gráfico do KOF Arena? É aqui que está a minha primeira surpresa. Quando se pensa em um jogo que vai rodar no celular, já se pensa em bonecos quadrados, sem personalidade e textura. Mas não é que a Netmarble foi até que ok nos gráficos? Obviamente, eles não têm o nível dos games de PlayStation 5 e por aí vai, que nem é a intenção, visto que o foco é ser acessível para o máximo de pessoas possíveis. Os modelos dos personagens seguem os padrões clássicos mais pedidos pelos fãs para cada personagem. Por isso, ao mesmo tempo que você encontra o Kyo Kusanagi clássico, visto nos primeiros KOFs, você encontra também a Athena de colegial, vista apenas na era Playmore, o que não impede que outras versões das personagens apareçam posteriormente no jogo. Na verdade, serão anunciados ainda mais lutadores no game, mas ao longo do começo você já tem 37 personagens clássicos
clássicos de KOF disponíveis para jogar, de graça, sem precisar ter que adquirir de outras formas, como era em outros jogos, como seu antecessor, o KOF All Stars. Todos os personagens disponíveis no lançamento são da saga Orochi, por isso aquela abertura, incluindo favoritos dos jogadores que raramente aparecem em jogos, como Heavy D, Goenitz, Orochi, Shingo, Rugal e as versões Orochi de Leona e Iori. Isso apenas para começar o game. Entretanto, o que realmente me chama a atenção nos gráficos foram os cenários. Olha isso! Eles fizeram versões em alta definição de vários dos cenários mais queridos dos fãs de KOF e ficaram simplesmente incríveis. Na versão do jogo que eu recebi, haviam poucos cenários, somente 5 selecionáveis e um disponível apenas no online, e são todos absurdamente lindíssimos, incluindo o meu favorito de todos, que são os jardins do KOF 99. Eu já vi em outros trailers de KOF Arena que tem ainda outros remasters de estágios de outros KOFs já lançados, incluindo o KOF 13 e KOF 94. Então, sei que ainda vem mais coisas por aí. Esta pra mim já é uma prova de carinho incrível que a equipe colocou ao produzir o game. Além disso, cada música clássica ganhou uma regravação, o que é completamente diferente de um remix, por exemplo. Pois em KOF Arena há uma banda tocando as músicas completas, com arranjos incríveis e nostálgicos. さあ始めようか。楽には死ねんぞ。 Ainda por cima, cada lutador tem sua própria música relativa a alguma participação dele em KOF. Assim, por exemplo, você encontra várias versões da música tema de Iori, pois pode escutá-las não só com ele, mas com outros lutadores que fizeram trio com ele, como Vice e Maturi. Uma sacada de gênio. Isso tudo unido dá uma sensação incrível de nostalgia dos KOFs antigos e faz o gameplay ficar muito mais gostoso. E é justamente dele que vamos falar agora. Diferente de KOF All Stars, que é um beat'em up, KOF Arena é essencialmente um verdadeiro jogo de luta para celulares e PC. Focado em lutas 1 contra 1 e de times 3 contra 3, nele é mantida a essência de KOF, com esquiva e até modo max para você estourar e estender combos, que é o foco do game. Há também uma barra muito parecida com a barra de drive de Street Fighter 6, que você pode ir enchendo enquanto bate e pode gastar alguns blocos dela para fazer especiais, ou o modo max, que também serve não só para liberar mais coisas dentro de um combo, mas também para quebrar o combo do adversário, em um sistema muito parecido com a barra de defesa de Mortal Kombat 11, ou seja, há muitas opções no gameplay. Além disso, se você quebrar o combo na hora errada, vai continuar apanhando. Porém, quebrando na hora certa, você pode até emendar um especial e partir você mesmo para a ofensiva, o que quer dizer que esse jogo não é só apertar botões, é preciso ter estratégia, pois cada movimento tem um custo. Uma proposta muito interessante. E esses movimentos podem ser feitos tanto no teclado, quanto no touchscreen, quanto em controles comuns à sua escolha, seja eles ligados USB ou Bluetooth. Todos que eu testei funcionaram muito bem desde já. Isso é bem legal. A luta em si, você pode se movimentar para frente e para trás e utilizar um sistema de botões similar também ao controle moderno de Street Fighter 6, com um botão normal de golpes que combam como um rush combo de KOFs atuais, e outros para cada tipo de magia ou poder do lutador, mas cada um possui um tempo de recarga próprio baseado em sua efetividade, evitando assim ficar spamando a mesma coisa e fazer combos infinitos. Então, com o treinamento correto e a quantidade de barras correta, é possível fazer combos incríveis. E é exatamente por isso que existe a mecânica de parar combos que eu falei, criando uma forma muito interessante de balancear o game, onde todos os lutadores são muito fortes, mas o equilíbrio depende puramente da habilidade do jogador. E isso tem um motivo muito especial para ser assim. KOF Arena tem a intenção de ser um jogo competitivo nos esportes, com eventos offline, premiação grande e muito mais, seguindo sucessos como Fortnite, Free Fire e outros games. Mas só que dessa vez é de um The King of
of Fighters, um jogo de luta. Inclusive, já há agenda de eventos para isso. Ou seja, quem investir no jogo pode se dar muito bem de muitas formas diferentes, além da simples diversão. E é exatamente por isso que o jogo é focado no online. Serão diversos servidores espalhados pelo mundo, com modos de jogo que englobam não só o clássico jogador contra jogador, mas também time contra time, similar a Street Fighter League, e isso é sensacional. Mas o melhor de tudo é que assim que você entra no online, você pode escolher se só quer achar jogadores da mesma plataforma que estiver ou de todas. Sabe por quê? Pois o game tem crossplay com todas as versões disponíveis. Além disso, tem um inteligente sistema de segurança contra a conexão ruim. Se a sua conexão estiver ruim em relação ao servidor e a luta cair, você que está com a internet ruim vai ser penalizado perdendo a luta. Então, ambos os lados aceitam jogar assim apenas se quiserem. Outra questão é que tudo que você faz é cross-platform. Eu joguei no PC, depois passei pro celular e em seguida voltei pro PC e deu tudo certo. Tudo que você faz em uma plataforma é repassada para outra e você pode continuar como quiser, dando muito mais comodidade para jogar. Ainda sobre o online, eu não pude fazer muitas partidas de teste, pois como é algo exclusivo, não havia outras pessoas jogando online e apenas servidores da Ásia estavam operantes. Então não foi o melhor dos cenários para eu trazer alguma coisa concreta, mas o sistema está pronto e funciona bem, isso que é importante. Mas além do online, o que mais tem para fazer? É aqui que as coisas ficam meio complicadas. Como eu havia falado antes, o jogo pode ser jogado de duas formas diferentes. Uma delas, a que visa lucro, é sendo um game play to earn, onde você joga para ganhar dinheiro. E a outra é como um jogo normal grátis de celular, como qualquer outro. Você só investe dinheiro e joga por lucro se quiser. Não é obrigatório e é possível progredir assim. Na verdade, toda a parte envolvendo cripto, que é a parte sobre controle e controladores, eu não tive acesso, pois há toda uma agenda de conteúdos específicos para isso. Mais do que isso, eu não poderia usar antes de seu lançamento, para poder ter chances iguais para todos, mas eu vou deixar maiores links sobre na descrição para quem se interessa sobre isso, já que a Netmarble é uma das maiores do mundo e as vendas com desconto das cartas exclusivas já começaram. Então se curte Play to Earn, a chance tá aí. Obviamente que, como todo jogo de celular, quem investir irá melhorar seus personagens mais rapidamente, com a diferença de poder talvez ganhar dinheiro fazendo isso. Mas aqui nesse vídeo eu estou focando mesmo em mostrar a parte para jogadores como eu e você, que quer fazer algo para se divertir. Pelo menos essa deve ser a vontade da maioria. E para esse público há bastante conteúdo. Logo de cara, assim que você entra no jogo pela primeira vez, há um tutorial muito fácil, rápido e explicativo de como jogar. Mas o melhor é que ele dá itens que você poderá usar depois na jogatina. Então, complete o tutorial. Tem também um menu de conquistas, que funciona como os achievements de troféus de Xbox e PlayStation, só que dando também mais itens para o seu gameplay. O online é a mesma coisa, quando você joga e ganha ainda mais coisas para você usar. Mas ok, onde usar esses itens que são dados se fizer certas coisas no jogo? Vamos lá. Um dos menus principais é o Maestria de Lutador. É ali onde fica toda a parte mais RPG de KOF Arena. Você pode usar quais personagens quiser no game, mas para melhorar seus atributos é preciso ter o chamado cartucho dele no jogo, como se fosse a carta daquele personagem. E assim você pode gastar todos os itens que conquistou para ir melhorando. Mesmo que venha personagens repetidos, você pode trocar a carta dele por um passe para melhorá-lo, sem gastar dos seus itens obtidos, dando várias opções diferentes para você ir melhorando o seu lutador. São 5 níveis de melhoria: bronze, prata, ouro, platina e diamante, onde quanto mais você quiser investir seus itens, mais seu personagem vai ficar forte, deixando assim você selecionar como, onde e quanto quer usar de suas coisas. Ou seja, quanto mais você joga, mais coisa você libera e mais forte fica. Alguns podem pensar que com isso o jogo automaticamente vira um pay to win, pagar para crescer mais rápido, mas para balancear isso, o online possui rankings diferentes. Então, você não vai enfrentar um super jogador cheio de grana com todos os personagens no nível
100 logo de cara. Não, assim, pessoas de ranking como o seu e vai subindo de acordo com as suas próprias conquistas. Genial, né? Além disso, há também um modo de treino com bastante configurações e muitas opções para personalizar a jogatina. No meu celular, que é um peso de papel de tão ruim, ele rodou bem, pois é possível configurar a qualidade dos gráficos. Então, até quem tem um celular ruim como eu pode jogar. É só configurar nas opções a melhor forma para você. Já no PC, embora faltem algumas configurações melhores na versão beta que eu peguei, o game já está bastante funcional e isso já basta para o seu objetivo. Como eu disse no começo, essa versão que eu testei não é completa, é uma alfa, talvez beta, então ainda falta muito conteúdo e informações para serem mudadas ou liberadas. Então é bem possível esperar um game ainda melhor e mais completo no futuro, e isso me anima muito, pois o pouco que eu vi de KOF Arena é impressionante. Mas imagine quando sair conteúdos de outras sagas de KOF além da Orochi, ou convidados como já aconteceu antes em outros jogos da empresa, como rolou em KOF All Stars com Tekken, Street Fighter, Guilty Gear, Dead or Alive, WWE e muito mais que a Netmarble já fez anteriormente. Basicamente, o potencial desse game é absurdo. Mais do que isso, o game é rápido, cheio de recursos no gameplay e com um sistema bastante robusto de conteúdo. Ele é uma clara evolução em todos os aspectos possíveis de seu antecessor, o grande sucesso KOF All Stars, também da Netmarble, e que deve ser aposentado com esse novo lançamento. E digo mais, quando eu fiz o vídeo sobre os melhores jogos de luta para celular, eu ainda não havia recebido o KOF Arena, mas agora, com pelo menos essa versão inicial dele em mãos, eu já posso ter certeza que chega para reinar como o melhor do gênero para Android e iOS, até com uma certa folga. KOF Arena é bonito, é divertido e mantém a essência dos The King of Fighters antigos. Tudo isso em um sistema de jogo adaptado, intuitivo e ao mesmo tempo dando espaço para um cenário competitivo de esportes. Facilmente é um jogo que eu vou passar muitas horas me dedicando e recomendo para você fazer isso também. O link para você fazer o pré-registro agora está na descrição e nos comentários fixados deste vídeo. Corre lá, vai ser importante começar desde antes a jogar, pois pelo que eu vejo nas redes sociais de KOF Arena, há muita gente no mundo inteiro muito interessado nesse jogo. Não demole, corre para se registrar no link da descrição e no comentário fixado. E me diga nos comentários se gostou do que viu aqui. E obrigado também a Netmarble e a SNK pela oportunidade de trazer exclusivamente para o Brasil mais esse conteúdo inédito em primeira mão na extensão da parceria. E se você gosta de KOF, jogos de luta e quiser mais sobre, se inscreva aqui no canal Segredo dos Games. Trazemos conteúdos semanais para você. E obrigado aos patrocinadores do canal que fazem isso acontecer. Vou deixar aqui o link para Netmarble para você se cadastrar. Desse lado aqui, o vídeo que eu fiz em parceria com a SNK para o lançamento de KOF 15. Já aqui o link pro Discord do KOF Arena que tá lotadaço. E aqui aquele vídeo que eu fiz sobre NFT, jogos Play to Earn, para caso você não saiba como funciona. Muito obrigado por você assistir. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!